Paz do Senhor, amados, mais uma vez estamos aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Antes de nós começarmos, eu peço aos irmãos que dê uma curtida aqui nessa live, se possível compartilhe para que nós possamos juntos divulgar a obra do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma oração com os irmãos, depois nós teremos o louvor, a ministração e, por fim, a palavra do Senhor que nós compartilharemos. Oremos então, meus queridos. Santo Deus, amado Pai, Deus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos vivos e em Tua presença para podermos compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, por tão grande alimento em nossas vidas, e especialmente nesses momentos difíceis pelo qual a sociedade ainda passa. A Tua palavra, Senhor, é o nosso norte, é a luz para o nosso caminho, conforme disse o salmista, Senhor. Meu Deus, que cada irmão que vier a ouvir essa palavra hoje, que eles possam, Senhor, estar sendo alimentados e orientados pela Sua santa palavra. Que o louvor também, Senhor, possa ser ministrado e trazer paz ao coração de cada um deles, que eles se juntem à equipe de louvor, que nós possamos nos unirmos, nos juntarmos à equipe de louvor para juntos rendermos louvor ao Senhor e celebrar o nosso culto. Pedimos ao Senhor, recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Em nome de Jesus, oro e agradeço, meu Pai. Então, meus queridos, agora fica para vocês louvor, vamos compartilhar o louvor e depois nós voltamos então com a palavra do Senhor. Toda não teve sucesso, e agora seu amanhã parece certo. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto, oh glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu sei que é momentos difíceis que estamos passando, mas cultue, adore a Deus, clame ao Senhor, entregue o seu amor, o seu coração verdadeiramente a Deus. Não deixe de cultuar a Deus na sua casa, esteja com Ele, abra o teu coração e louve a Deus. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi feliz. O que a terra
se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Deus vem ele até o hino que tu vais cantar. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. Declara, irmão. Quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Aleluia. Meus queridos, voltamos então. Vamos ler 2 textos bíblicos nesta noite e procuraremos ser breve aqui, porque sabemos que pela internet às vezes é um pouco exaustivo para quem está assistindo, então tentaremos ser um pouco breve. Mas nós vamos compartilhar 2 textos. Um está escrito no livro do Evangelho que João escreveu, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim, na minha versão: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas de Deus, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente até aqui, meus queridos. E o outro texto que nós vamos compartilhar está no Evangelho segundo Lucas, que diz assim, no capítulo 5, a partir do versículo 36. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se juntará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará.
Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Meus irmãos, palavra do Senhor, nós temos aqui no Evangelho segundo João, que o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, veio e habitou entre nós. Foi uma dádiva, foi um presente que o Senhor aprove o Senhor nos dar. Enviou o seu próprio Filho para que estivesse entre nós, nos ensinando a respeito do Pai e o caminho para que nós pudéssemos chegar até o Pai. João relata que muitos não o conheceram, muitos não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse sentido, nós somos muito gratos ao Senhor, que aprove a Ele que nós pudéssemos não apenas ouvir de Jesus, mas crer em Jesus, recebê-lo, e hoje somos filhos de Deus por meio de Jesus. Então, graças a Deus. Mas o outro texto que lemos, ele fala um pouco a respeito da postura de algumas pessoas que não receberam Jesus. E nessa noite, é nesse ponto que eu vou me ater um pouco, a questão de o porquê que muitos não receberam Jesus. Jesus, ele já tinha feito milagres, Jesus Cristo, ele já tinha expulsado demônios, Jesus Cristo já tinha feito tantas coisas. Mas não faltavam aqueles que o seguiam apenas para desdenhar, para achar falhas, para dizer que Jesus não era bom, que as coisas que Jesus fazia não eram pelos meios legítimos de se fazer a obra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele encontrou, identificou uma falta nessas pessoas, e é aquilo que está escrito aqui no capítulo 5, quando ele propôs: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha, e também do odres. Aqui Jesus está falando um pouco a respeito da questão do preconceito, né? Não dá para a gente receber Jesus se nós não nos despirmos dos nossos preconceitos. Uma das coisas que aquelas pessoas que perseguiam Jesus faziam, uma das coisas nas quais elas erraram, foi justamente isso. Querer conceber Jesus a partir dos seus próprios conceitos, daquilo que é ser servo de Deus, daquilo que é servir a Deus, daquilo que é estar na presença de Deus. Então, tudo que Jesus fazia, eles sempre iriam contrastar com aquilo que eles acreditavam. Olha, os outros jejuam, os seus não jejuam. Os outros não andam com pecadores, e os seus andam com pecadores, o Senhor anda com pecadores, né? Então, eles sempre analisavam os atos do Senhor Jesus Cristo, as coisas que o Senhor Jesus Cristo fazia e ensinava, a partir dos seus conceitos que eles mesmos carregavam consigo. Isto é o preconceito. Quando você, diante de uma informação nova, você não se abre para conhecer, para depois você fazer um juízo de valor, mas de antemão você já sai fazendo, a partir das ideias que você já tem pré-concebida. O Senhor Jesus Cristo, ele identificou que muita da rejeição que as pessoas tinham em relação a ele, em relação ao seu ministério, era justamente porque se tratava de pessoas preconceituosas, pessoas que tinham aprendido determinadas coisas e achavam que tudo que acontecesse em relação ao reino de Deus tinha que ser dentro daqueles modelos e daqueles paradigmas que eles tinham estabelecidos como sendo valores ideais, valores adequados para fazer as coisas de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fala: olha, ninguém põe remendo de roupa nova remendo novo em roupa velha. Também não se guarda vinho novo em odres velhos. Aqui nós podemos dizer, Jesus Cristo é a nova aliança de Deus, né? Representava o pacto da nova aliança. Jesus Cristo, ele vem trazer o novo de Deus, onde Deus habita no homem e no coração do homem, inclusive. E aquelas pessoas estavam muito preocupadas com as questões antigas, com a exterioridade da lei, com o legalismo, com não prove, com não toque, com não faça. Quando elas deviam estar preocupadas em conhecer a Deus e conhecer a novidade de Deus, a qual era Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo fez essa crítica e a gente pode entender que o odre, né, o lugar onde se guarda o vinho, pode ser entendido como a nossa mente, como o nosso coração. Se nós quisermos receber o Senhor Jesus Cristo, e se nós quisermos recebê-lo de tal forma que Jesus transforme as nossas vidas, transforme a vida das pessoas que estão morando conosco, junto conosco,
Se nós quisermos, de fato, viver a novidade do Evangelho, tal como o apóstolo Paulo diz, que se alguém está em Cristo é nova criatura, tudo se passou porque tudo se fez de novo, né? As coisas velhas já passaram porque tudo se faz novo. Se nós quisermos, de fato, viver dessa forma na presença de Deus, então nós precisamos sim que a nossa mente e o nosso coração esteja despida de preconceito. Somos evangélicos e quando que somos preconceituosos? Somos preconceituosos às vezes em relação àqueles que pensam diferente de nós, em relação àqueles que fazem coisas que às vezes nós não fazemos. Pensamos que o nosso modo de ver, de enxergar e de viver o Evangelho é o padrão, quando na verdade o padrão do Evangelho é a Bíblia. Então, aqui Jesus ele está mostrando para aquelas pessoas, fazendo por parábola uma crítica ao fato de elas não receberem porque elas eram preconceituosas. E aqui para nós fica a lição, então, graças a Deus, nós já recebemos Jesus. Mas nós precisamos mais do que isso, sermos capazes de trabalhar e contribuir para que pessoas também recebam Jesus. Então nós devemos procurar cada vez mais ter a nossa mente, o nosso coração despido de qualquer espécie de preconceito. Porque o preconceito daquelas pessoas fez com que elas não tivessem a oportunidade de se chegar a Deus por meio de Jesus. Nós nos chegamos a Deus e temos que ser instrumento para que outras pessoas também elas possam se chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, que nós possamos de fato compreender e entender essas coisas, que a nossa mente, que o nosso coração possa sempre estar voltada para Deus, que nós possamos receber Jesus e as novidades de Deus por meio de Jesus como uma criança recebe. Jesus falou, deixa vir a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Então que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração puro para recebermos Deus, para recebermos Jesus e para levarmos Deus e Jesus para outras pessoas. Às vezes, nós estamos num mundo globalizado, com acesso a tanta informação, tanto conhecimento, que é muito comum, às vezes, as pessoas quererem receber Jesus a partir desses entendimentos, a partir das teorias mundanas, a partir das informações que são disponíveis aí na internet e tantos livros. Mas essas coisas só vão corroborar uma atitude preconceituosa, sendo que o correto é receber o Senhor Jesus de coração e mente limpos e abertos para Deus, para que Deus possa trabalhar por meio do seu Espírito Santo. Ainda mais quando nós percebemos que a finalidade das informações desta vida secular, os conhecimentos que nós adquirimos, não tem a finalidade de nos levar até Deus, mas eles têm a finalidade de nos propiciar uma vida melhor, uma vida de evolução nesta terra. Mas não é a finalidade das ciências seculares levar o homem até Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Então, se a proposta é obter conhecimento para se chegar até Deus, para ir até Deus, Jesus é o caminho. Agora, os conhecimentos seculares, para que servem? Para nos abastecer nessa vida, para atender às nossas necessidades, para permitirmos que sejam bons pais, bons maridos, bons filhos, bons profissionais, bons amigos, bons colegas, mas jamais para nos levar até Deus. Eu não vou fazer um curso de direito para se chegar a Deus, eu não vou fazer um curso de engenharia para me chegar a Deus, mas eu vou conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque é por meio do Senhor Jesus Cristo que eu vou chegar a Deus. E os meus conhecimentos seculares, eles não devem ser óbice para que eu chegue a Deus. Talvez um erro daquelas pessoas era justamente esse, era querer conceber Jesus dentro da sua cadeia de conhecimento, dentro daquele conjunto de informações que elas tinham recebido. Então elas preconceituosamente analisavam Jesus. Olha, os outros jejuam, os seus não jejuam. Olha, os outros não andam com publicanos, os seus andam com publicanos. Mas Jesus os criticou por meio dessa parábola, porque Jesus entendia a sua rejeição, a rejeição daquelas pessoas estava pautada no preconceito. Então, que nós possamos olhar para isso e dizer, Deus, que nos permita não termos em nossas vidas, no nosso dia a dia, preconceito com ninguém, nem em relação a Ti, nem em relação aos Teus filhos, porque está escrito que nós devemos amar as pessoas, amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, nesta noite, a palavra que eu queria compartilhar com vocês era justamente isso.
o risco de uma atitude preconceituosa e como essa atitude preconceituosa pode às vezes nos afastar de Deus, nos afastar de Jesus e fazer inclusive com que pessoas amadas por Deus, amadas por Jesus e que também devem ser amadas por nós e que são muitas vezes amadas por nós, mas por conta de nossa atitude preconceituosa, às vezes nós afastamos as pessoas de Deus em vez de aproximá-las de Deus, que é o propósito dele e deve ser o nosso propósito também. Então, conhecer as coisas, obter informação, obter conhecimento é ótimo. Eu amo estudar, eu gosto de estudar, acho que todos devem procurar estudar. Mas o estudo não tem como finalidade me aproximar de Deus. Minha aproximação de Deus se dá por meio da pessoa de Jesus, o único caminho que Deus estabeleceu para que eu, você, a igreja e todas as pessoas possam se chegar até Ele. Então, meus queridos, nesta noite, a palavra de Deus que eu queria compartilhar era isso, que nós possamos enxergar que uma atitude preconceituosa jamais nos levará a Deus, nem nos deixará permanecer na presença de Deus e, pelo contrário, contribuirá para que outras pessoas se afastem de Deus. Então, que nós possamos entender, existe a obra de Deus na terra e nós devemos ser instrumentos vivos para que Deus consiga alcançar e salvar pessoas. Não sejamos críticos do reino de Deus, não sejamos pessoas que ficam, porque aquela é boa, aquela é ruim, aquilo é certo, aquilo é errado, aquilo é santo, aquilo é menos santo. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas despidas de preconceitos, a tal ponto que nós possamos estar ligados a Ele e que outras pessoas também, vendo essa atitude sem preconceito de nossa parte, possa também se chegar a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Deixo essa palavra nessa noite, agradeço a Deus a oportunidade e vou fazer uma oração de encerramento com os irmãos e peço que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de nós, que a palavra dele possa estar ministrada ao nosso coração sempre. O texto que lemos foi João, Lucas e os irmãos depois, se puder, reflitam e meditem nessa palavra. Oremos, meus queridos. Santo Deus, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que tive de trazer aqui e compartilhar com os irmãos um texto da Tua Palavra, Senhor. Hoje falei um pouco a questão do preconceito, como no passado o preconceito dos fariseus impediram que eles recebessem a Jesus e, consequentemente, se tornassem filhos de Deus. Nós temos recebido a Deus, graças ao Senhor, e nós pedimos, Pai, livra-nos de toda espécie de preconceito. Que nosso coração, que a nossa mente sempre estejam abertas para receber a Tua Palavra e aprender do Senhor a cada dia mais. E que aqueles que estão próximos a nós, conosco, que eles possam enxergar isso, Senhor. Que para se chegar ao Senhor não precisa de grandes informações, só se precisa de Jesus. Basta uma mente aberta, um coração aberto, uma disposição de criança pura, imaculada para se chegar ao Senhor. Sem críticas, sem julgamentos, sem apontamentos. É assim que o homem se aproxima do Senhor, Pai. E é assim que o homem deve permanecer na Tua presença também. Eu te agradeço, Senhor, a oportunidade, que a palavra do Senhor possa fazer aí morada no coração de cada irmão que vier ouvir, fazer morada no meu coração também que compartilhei com os irmãos e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no lar de cada irmão, de cada irmã que nos ouve nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.